Olá, meus queridos do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Nesse vídeo, nós vamos resolver a questão 19 do vestibular da UES de 2020.2. Então, se você é novo por aqui ou ainda não se inscreveu no canal, dá aquela força e se inscreve aqui embaixo. Vamos lá para a questão. Sejam f, função dos reais para os reais, e g, também é uma função dos reais para os reais, as funções definidas por. Então, está aqui a lei de formação da função f, que é f de x igual a 2x ao quadrado mais 3x mais 1, e a lei da função g, que é 5 mais 3x menos 2x ao quadrado. Se em um plano munido de sistema de coordenadas cartesianas usual, a interseção entre o gráfico de f e o gráfico de g são os pontos P e Q, então a distância entre P e Q é igual a... Bom, galera, então aqui a gente tem a representação do gráfico da função f, que está aqui desenhado em verde, e a representação do gráfico da função g, que está aqui desenhado em rosa, beleza? As duas são funções quadráticas, então os seus gráficos são parábolas. Ele fala na questão que elas vão se cortar, a interseção entre esses gráficos vai acontecer no ponto P, está aqui embaixo, tá? E no ponto Q, está aqui em cima. E o que ele quer que a gente determine é justamente a distância entre esses dois pontos. Ó. Quanto é que vale o segmento que une esses dois pontos. Bom, para fazer isso, tá? A gente vai ter que determinar as coordenadas do ponto P e as coordenadas do ponto Q. Como que eu faço isso? Não é difícil, porque o ponto P e o ponto Q são os pontos de interseção. Isso significa que nesses dois pontos, a função f vai ser igual à função g, beleza? Então, basta a gente igualar as equações dessas funções. Ó. Ou seja, a gente vai encontrar o seguinte, que 2x ao quadrado mais 3x mais 1 deve ser igual a 5 mais 3x menos 2x quadrado, ok? Vamos colocar todos os termos para o mesmo lado, tá? Então, vamos passar todo mundo aqui, ó, da direita para a esquerda. Então, a gente vai obter o seguinte, que 2x ao quadrado, e já vamos agrupar os termos semelhantes, ó. Então, esse 2x ao quadrado, ele já está desse lado. Esse menos 2x ao quadrado, a gente vai mudar para o lado esquerdo. Como ele está negativo, ele vai passar positivo. Então, ele vai vir mais 2x ao quadrado. Mais 3x, que é o que já está aqui do lado esquerdo. E esse mais 3x do lado direito, ele vai mudar de lado na igualdade, então ele vai vir como menos 3x. E por último, a gente tem aqui mais 1, e esse 5 ele vai passar para outro membro como sendo menos 5. Como eu mudei todo mundo de lado, do lado direito a gente ficou sem nenhum termo, então igual a zero. Bom, fazendo aqui as contas, a gente vai ter o seguinte, 2x ao quadrado mais 2x ao quadrado vai ficar 4x quadrado. Esse mais 3x e menos 3x vão se cancelar, né? Vai dar zero. E por último, a gente vai ter mais 1 menos 5, que dá igual a menos 4, igual a zero. Beleza? A gente consegue ainda simplificar essa expressão dividindo todo mundo aqui por 4, tá? Ó, se eu dividir todo mundo aqui por 4, a gente vai obter x ao quadrado menos 1 igual a zero. E aí, x ao quadrado vai ser igual a 1. Ou seja, o meu x ele vai assumir dois valores distintos. Ele vai ser igual a menos 1 ou x vai ser igual a 1. Porque menos 1 ao quadrado dá igual a 1 e 1 ao quadrado também dá igual a 1. Ok? Então, esses valores aí são os valores do x das coordenadas do ponto P e do ponto Q. Ok? Então, a gente já pode ir anotando aqui, ó. O nosso ponto P, como ele está aqui ó, do lado esquerdo, ele vai ter coordenada x igual a menos 1. E o nosso ponto Q, ele vai ter coordenada x igual a 1. Como é que a gente vai então determinar a coordenada y desses pontos? Basta substituir os valores de x na nossa função, tá? Pode ser qualquer uma das duas, já que elas são iguais nesses pontos. Então, a gente vai fazer aqui com a função f. Ó. Vamos calcular f de 1. Quanto é que vai ser o valor da função f quando x for igual a 1, por exemplo?
Então, vai ficar 2 vezes 1 ao quadrado, mais 3 vezes 1, mais 1. 1 ao quadrado é 1, então vai ficar 2 vezes 1, que é 2, mais 3 vezes 1, que é 3, mais 1. Ou seja, 2 mais 3 mais 1, que é igual a 6. Beleza? Então, quando o x for igual a 1, as nossas funções vão ter valor igual a 6, tá? Então, esse ponto aqui é o ponto 1, 6. Agora, a gente vai ver o que acontece quando o x for igual a menos 1. Quando o x for igual a menos 1, a gente vai ter o seguinte, 2 vezes menos 1 ao quadrado, mais 3 vezes menos 1, mais 1. Isso aqui vai ficar o seguinte, menos 1 ao quadrado vai dar 1, então vai ficar 2. 3 vezes menos 1 é menos 3, mais 1. 2 menos 3 mais 1 é igual a 0, ok? Então, esse nosso ponto P ele tem coordenadas menos 1 e 0, ok? Bom, então, como a gente já descobriu as coordenadas desses pontos, e a gente quer calcular a distância entre eles, então vamos usar aqui a fórmula da distância entre dois pontos, né? Distância entre os pontos P e Q vai ser igual a raiz quadrada da coordenada x de um deles. Então, vamos pegar aqui a coordenada x do P, menos 1, menos a coordenada x do outro, que é 1, ao quadrado, mais agora as coordenadas y. O y do P, que é 0, menos o y do Q, que é 6. Tudo isso aqui a gente vai levar ao quadrado. Bom, com isso a gente vai obter o seguinte, raiz quadrada de menos 1 dá igual a menos 2, e menos 2 ao quadrado vai dar 4. Mais 0 menos 6 é menos 6, e menos 6 ao quadrado dá 36. Beleza? Então, a distância entre os pontos P e Q vai ser igual a raiz quadrada de 4 mais 36, ou seja, raiz quadrada de 40. 40 não tem raiz quadrada exata, mas a gente pode simplificar. A gente pode enxergar que o 40 ele é igual a 4 vezes 10. Nós podemos reescrever como sendo 4 vezes 10. E aí, aqueles números que estão aqui dentro do radical que tem uma raiz quadrada, eles podem sair. Nesse caso é o 4, né? A raiz quadrada do 4 é 2. E como o 10 não tem raiz quadrada, ele vai ficar lá dentro. Ou seja, a distância entre esses pontos P e Q é igual a 2 raiz de 10. Nesse caso, o gabarito dessa questão é a letra A.